Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me ouvindo. Meu nome é Kelly e você está no canal Raízes do Solo e Agroecologia. Essa é a parte 2 do primeiro episódio do especial Ana Maria Primavera, onde continuamos a explorar um pouco mais a introdução do livro Micronutrientes, os duendes gigantes da vida. Se você não ouviu a parte 1 do primeiro episódio, sugiro que ouça antes de dar continuidade a esse para melhor compreensão do assunto. Para falar sobre o papel dos micronutrientes nas plantas, Ana Primavera inicia essa parte do capítulo contextualizando brevemente os macronutrientes e suas funções até chegar nos micronutrientes. Assim, ela explica que a planta se forma dos chamados elementos de massa, que são o carbono, o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio e o magnésio. Esses são os principais constituintes estruturais da planta, aqueles que formam a maior parte da biomassa seca do vegetal. Potássio é o cátion mais absorvido pela planta, apesar de não entrar em compostos ou substâncias da planta. 30% do potássio pode ser absorvido por proteínas. O restante, que é absorvido pela planta, tem função de catalisador, como um assistente em reações químicas que formam as substâncias vegetais. Também, o potássio tem função de regulação hídrica da planta, controlando a abertura e o fechamento dos estômatos. O fósforo em solos mais empobrecidos e ácidos, como em regiões tropicais, é imobilizado rapidamente, ficando indisponível pela absorção da planta. Por isso, geralmente é necessário fazer uma adubação em grande quantidade. Entretanto, a correção da acidez do solo diminui essa necessidade de adubação. A planta absorve quantidades pequenas de fósforo, porém seu papel é fundamental, já que ele forma o ATP, adenosina trifosfato, que é o principal transportador de energia dentro da planta. Por isso, sem fósforo, não há divisão celular, sem divisão celular, não há crescimento da planta. Os processos bioquímicos dentro da planta também são reduzidos porque sem energia nada funciona. O cálcio também é conhecido como um nutriente que não faz parte da substância vegetal alguma, mas se encontra nas paredes celulares e proporciona a seletividade dos íons a serem absorvidos. Então, sem cálcio, as paredes se tornam, entre aspas, furadas, e a raiz perde a possibilidade de selecionar os nutrientes, absorvendo o nutriente que estiver mais disponível no solo mesmo, que ela precise mais de outro. Então, ela não vai ter essa seletividade. Sem cálcio, a raiz acaba se tornando indefesa. Já o magnésio constitui a clorofila, fazendo parte da sua estrutura. Ele e o ferro são os responsáveis pelo verde do nosso mundo. Além disso, o magnésio também é um catalisador. O enxofre e o nitrogênio são formadores de proteínas e, portanto, são responsáveis pela formação de enzimas e hormônios, que Ana chama de proteínas sofisticadas. Quando a planta fica amarelada antes da maturidade, é normalmente pela impossibilidade de formar proteínas, que está geralmente relacionado à falta de nitrogênio ou enxofre. O hidrogênio da água, o oxigênio do ar e o carbono do CO2 do ar, do dióxido de carbono, e mais a energia solar são a base e o início de qualquer produção vegetal. 80% da planta são hidrogênio e oxigênio, e 58% da matéria sólida são constituintes de átomos de carbono. Esse trio, carbono, água e oxigênio, formam os carboidratos, conhecidos como amidos, que podem ser desde os mais simples, como os açúcares primitivos, até estruturas complexas, como a celulose e as ligninas. Uma parte desses carboidratos se juntam ao nitrogênio e ao enxofre e formam as proteínas.
Todos esses processos são químicos e para cada pequena manipulação, como tirar ou juntar um oxigênio de uma estrutura, necessita-se de uma enzima específica, que Ana denomina como chave tetra, com sua combinação de dentes que serve exclusivamente para isso. Nenhuma outra chave se adapta àquele processo e se uma única chave específica à etapa não funcionar, todo o resto do processo não pode ser realizado. Essas chaves são as enzimas, e antes de poderem funcionar, essas enzimas necessitam de um ativador, um cofator, que pode ser uma molécula orgânica ou inorgânica, para permitir a ação catalítica. Pode ser uma enzima, como uma coenzima, para que sua proteína se torne uma enzima, ou um íon metal. Às vezes, esse metal pode ser um macronutriente, como o potássio, mas geralmente é um micronutriente. E é aí que entra o importantíssimo papel dos micronutrientes na planta. Se os micronutrientes faltam, as enzimas não funcionam e os processos químicos não ocorrem, ou ocorrem muito lentamente e com um enorme gasto de energia. Os micronutrientes mais conhecidos são os chamados catalisadores, que aceleram os processos químicos das células, fazendo parte dos processos de formação de substâncias vegetais ou eliminando o lixo metabólico. Então, ao analisar uma planta de milho, por exemplo, se encontram 28 elementos nutritivos, e destes, 17 são micronutrientes, que dividem-se em 3 grupos. Os catalisadores, como cobre, zinco, ferro, manganês, boro, molibdênio, cobalto e cloro. Os estruturais, que entram na estrutura da célula, dando firmeza à planta, como o silício, o bário, o flúor e o estrôncio. E o terceiro grupo de diversos nutrientes, diversos elementos, com funções não identificadas, mas que têm um papel importante na resistência vegetal, como o bromo e o cádmio, que geralmente são considerados tóxicos, ou também o iodo, o selênio e o vanádio. A função de muitos elementos ainda não foi totalmente compreendida ou sequer foi identificada, mas Ana diz o seguinte: pode-se crer que nenhuma planta iria absorver algum elemento que não tenha uso dentro dela. Isso é o que vamos descobrindo juntos nos próximos episódios dessa série, começando por esse livro tão importante para a compreensão da fisiologia vegetal e da saúde do solo. No próximo episódio, vamos falar sobre o micronutriente cobre. Finalizamos aqui. Muito obrigado por acessar esse vídeo e o canal Raízes do Solo e Agroecologia. Nos vemos no próximo episódio para falar um pouco mais sobre micronutrientes. Um beijo e até lá!